Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. De dezembro é o dia de Santa Luzia. Um dia tão especial para tanta gente que em Santa Luzia deposita sua fé. Exemplo, esse comunicador que fala com você, eu, Paulinho Boa Pessoa. Eu tenho muita fé, muito amor em Santa Luzia e hoje eu quero contar para vocês a história linda de Luzia, de Santa Luzia. Eu quero contar essa história linda e nos detalhes. Mais do que isso, você que está me ouvindo hoje aqui pelo meu canal, além de tomar conhecimento da história linda de Santa Luzia, você vai conhecer uma música que, ao lado do meu querido Elias Muniz, eu compus com ele, fizemos para Santa Luzia e eu tenho a honra de cantar, de interpretar, como homenagem a Santa Luzia. Santa Luzia, a santa protetora dos olhos, a santa protetora da visão. Especialmente falo com você hoje que tem algum problema nas vistas, ou que tem algum ente querido, algum amigo que tem algum problema nas vistas. Lembrando que Roberto Carlos, o nosso ídolo maior, nesse dia 13 de dezembro, pode ser o maior show do mundo, ele não participará, porque ele fez uma promessa quando o segundinho, o Dudu, seu filho, quando tinha um glaucoma astronômico, a pressão intraocular chegava a 40, 50, 60, é uma coisa absurda para a oftalmologia. Ele passou por uma cirurgia, isso lá na Holanda, talvez o país melhor preparado para atender as pessoas que têm esse tipo de problema. E Roberto Carlos fez, naquele dia, uma promessa a Santa Luzia, que se aquele glaucoma do filho reduzisse, ele jamais, nesse dia 13 de dezembro, iria trabalhar em qualquer lugar que fosse, pelo maior cachê do mundo. E ele tem cumprido essa promessa desde então até os dias atuais. Porque jamais ele trabalhou nesse dia. E o segundinho, o Dudu, acabou tendo o pedido do pai atendido por Santa Luzia. É que você que nunca teve pressão intraocular alta, você não consegue avaliar o que é isso. Mas se uma pessoa chega, por exemplo, a uma pressão intraocular por volta de 20, já é uma dor absurda em cima do olho. É uma dor que eu comparo a uma enxaqueca. Eu sei porque já tive. Então com 20, a dor é uma dor absurda sobre o olho, é uma dor parecida com enxaqueca. Tem muita gente até que tem o glaucoma e confunde com essa enxaqueca. É uma dor em cima do olho. Quando chega a 20, vocês imaginem, o Dudu
A pressão intraocular dele chegou a 60. 60. A dor era absurda. O nenenzinho não parava de chorar. Então o pai, naquele desespero, fez aquela promessa a Santa Luzia. E ele foi atendido na sua plenitude. Hoje chegou o dia de Santa Luzia. Você vai conhecer a história dela, porque eu vou contar agora nos detalhes. Uma história lindíssima. Mais do que isso, você vai conhecer uma música que eu e Elias Muniz fizemos para Santa Luzia. E eu tive a honra e o prazer de cantá-la, de interpretá-la. E depois, ao final dessa história, você vai fazer comigo a oração de Santa Luzia. E essa oração, escuta o que eu vou dizer com muita propriedade e seriedade. Esta oração que eu vou fazer ao final da história de hoje, todas as pessoas que a fizeram acabaram sendo atendidas no seu pedido. 100%. 100% das pessoas que fizeram essa oração acabaram sendo atendidas no seu pedido. Fica comigo, porque começa agora a história de Santa Luzia. Luzia, meu Deus, como ela era linda! Que menina linda! Nasceu a Luzia na cidade italiana de Siracusa. E que família rica, meu Deus! Luzia nasce no seio de uma família muito abastada. O pai da Luzia era riquíssimo, a família era cristã e riquíssima família. Luzia, dentro da sua beleza, especialmente a beleza dos olhos, ela tinha um brilho, uma luz, uma beleza naqueles olhos, que na medida em que ela vai crescendo, ela foi considerada uma das jovens mais lindas de Siracusa e de toda a região de Siracusa, Itália. O pai, nobre, riquíssimo, o pai de Luzia morrera quando ela contava apenas 5 aninhos. Ela só tinha 5 aninhos de vida. Ficou Luzia e sua mãe, a senhora Eutíquia. Só que a dona Eutíquia não tinha uma boa saúde. A senhora Eutíquia sofria de graves hemorragias internas, coisas de mulher. A mãe vivia com hemorragias. A saúde de dona Eutíquia não era boa. Luzia, desde criancinha, desde que o pai falecera, ela tinha uma grande fé cristã. Tanto que testemunharam que no dia do falecimento do seu pai, Luzia, com 5 aninhos, ela fez uma pequena oração, onde ela dissera: Senhor Jesus Cristo, entrego a alma do meu pai. Perdoe meu pai dos pecados e o receba no melhor da sua morada. Ela tinha 5 aninhos de vida. 5 aninhos, e já manifestava ali a sua grande fé na oração feita pelo pai. Logo que começa a entender melhor a vida, e ela percebe que a virgindade era um grande tesouro da mulher. Para aquele momento do qual me refiro, ao qual também me refiro, para aquele momento a virgindade da mulher era extremamente importante.
Então, Luzia, diante da sua fé em Jesus, ela ainda era muito menina. Ela tinha por volta dos seus 12 anos. E ela ofereceu a sua virgindade a Jesus. Ela fez ali uma promessa. Ela tinha 12 anos. De que jamais ela seria tocada por um homem. A sua virgindade ela ofereceu a Jesus Cristo. Um dia, ela e a mamãe foram peregrinar numa cidade chamada Catânia, onde se encontrava o corpo de uma grande santa, Santa Águeda. Santa Águeda que morrera por não se converter aos ídolos da época. Naquele dia, ela foi com a mãe na missa, onde tinha o corpo de Santa Águeda. E lá o evangelho pregado na missa desse dia foi o da mulher que sofria com aquelas hemorragias internas. A passagem bíblica é famosa. A mulher que sangrava por dias e dias e dias e anos e anos e anos a fio, sem nunca jamais ter tido estancada aquela hemorragia. E aí acontece um grande milagre bíblico na vida de Jesus Cristo. Jesus está passando no meio da multidão. E aquela mulher que sangrava anos e anos a fio, ela tinha certeza que bastaria para ela tocar as vestes de Jesus. Se ela tocasse as vestes do Cristo, ela tinha consigo a convicção de que seria curada. Então, ela no meio da multidão, aquela mulher não disse absolutamente nada a ninguém. Até por uma questão de timidez e vergonha diante do problema que ela sofria, aquelas hemorragias terríveis. Mas ela vai no meio da multidão, ela vai vencendo aquela multidão, Jesus passando. E aí ela estica a mão o máximo que pode, porque ela quer tocar as vestes, ela quer tocar a túnica de Jesus. E ela consegue. E quando ela toca as vestes de Jesus, quando ela toca a túnica de Jesus, aquela mulher sente que algo extraordinário aconteceu no corpo dela. Algo magnífico, extraordinário, diferente aconteceu no corpo dela. Mas ela não diz uma palavra. Ela não diz absolutamente nada. No entanto, é um milagre tão grandioso que vai demonstrar que o milagre a gente se obtém, ele só é obtido pela nossa fé. Porque a mulher não disse absolutamente nada. Só que quando ela tocou na túnica de Jesus, Jesus para. Imaginem a cena. Jesus no meio da multidão, as pessoas aglomeradas. Todo mundo queria conversar com Jesus, todo mundo queria tocar Jesus. Aquela mão toca Jesus, era a mão da mulher que tinha o fluxo contínuo de sangue, as hemorragias. Quando ele é tocado, a mulher não diz nada, a mulher não disse uma palavra. No entanto, Jesus para e fala assim: quem me tocou? Quem me tocou? Quem? No meio dessa multidão aí, quem foi que me tocou? Porque de mim saiu virtudes. Gente, isso é extraordinário. Esse milagre é extraordinário. Porque ele diz para mim, ele diz para você que a gente não precisa gritar com Jesus, com Deus. Se quiser gritar também pode, mas basta ter fé, basta você pensar, basta ter fé e tocar Jesus, porque a gente toca Jesus com o nosso pensamento.
Jesus pergunta: quem foi que me tocou? E naquele instante dele saía virtude e aquela mulher foi totalmente curada. Aquele fluxo de sangue contínuo, aquela doença terrível da qual ela sofria, se interrompeu ali, no toque das vestes de Jesus. Então Luzia, ouvindo o padre, na sua homilia, falar deste milagre, ela com a mãe, ela estava na igreja de Santa Águeda, ela com a mãe, ela pensou assim: puxa vida, se aquela mulher que tocou nas vestes do Senhor Jesus foi curada, será que Santa Águeda não pedirá ao Senhor que cure a minha mãe da mesma forma que curou aquela mulher? Ela pensa isso. Então Luzia disse à sua mãe que a mãe esperasse que todos saíssem da igreja. Mamãe, espera. Ela não falou nada para a mãe, mas a mãe tinha o problema do fluxo constante de sangue. A mãe de Luzia: mamãe, espere que todos saiam da igreja. Aí todos saíram da igreja e ela e a mãe foram onde estava o corpo de Santa Águeda. E durante esse meio tempo, você vê que é um milagre, né? Elas se sentaram ali no banco para pedir para Santa Águeda, só que um sono absurdo bateu em Luzia naquele instante. Era coisa que fazia parte do milagre, o sono. E Luzia dormiu. E ela entrou em êxtase enquanto dormia. E aí, o sonho que ela teve foi o seguinte, enquanto dormia: que anjos rodeavam Santa Águeda, anjos, e que a própria Santa Águeda falou para a menina Luzia: Luzia, minha irmã. Santa Águeda chama de Luzia de irmã. Então Santa Águeda dirigiu-se a Luzia e falou: Luzia, minha irmã, por que pedes a mim uma coisa que tu mesma podes conceder? Por que, Luzia? Tu podes. Luzia, rapidamente, ela sai do êxtase, despertou daquele sonho. A mãe dela estava próxima e ela diz assim para a mãe: mamãe, a senhora acaba de ter sido curada do seu fluxo de sangue. A senhora acaba de ter sido curada. A mãe corre até um banheiro que havia na igreja. Comprova que não há mais o fluxo de sangue. Ela volta para abraçar a Luzia. A filha, tô curada mesmo. Como foi que aconteceu? Luzia explica, conta para a mãe e aproveita este momento para revelar à mãe que tinha feito um voto de virgindade a Jesus. E falou mais para a mãe. Falou: mãe, quando nós sairmos aqui da igreja, toda a riqueza que eu possuo, que eu herdei do papai, tudo, porque o pai era extremamente rico. Mas imagina um homem milionário, era ele. Então ela diz para a mãe: toda a riqueza que eu possuo, todos os bens eu vou distribuir aos pobres, mãe. Ela diz isso para a mãe e com certeza temeu por um instante pela resposta da mãe. Só que a mãe, maravilhada com a cura e diante da fé que a mãe também tinha, a mãe responde para Luzia: Luzia, minha filha, tudo que é meu e de seu falecido pai é teu. Por isso, faça disso o que quiseres. O que quiseres. Quando Luzia voltou para casa, ela e a mãe, as duas,
começaram a distribuir todos os bens. E eles tinham muito. Mas eles tinham muito mesmo. Eles eram extremamente ricos. Começaram a distribuir todos os bens aos pobres. Ali na cidade, havia aquele jovem muito rico italiano. Ele era pagão italiano. Ele era politeísta. Ou seja, ele acreditava em vários deuses. Ele era politeísta de nascença mesmo. Aquele jovem milionário italiano, ele já era apaixonado pela Luzia. E quando ele viu que Luzia e a mãe dela estavam distribuindo os bens aos pobres, ele ficou abismado com aquilo. Ele foi perguntar à mãe de Luzia, foi perguntar o motivo de tanto esbanjamento de dinheiro. Vocês estão esbanjando dinheiro? O que vocês estão fazendo? Vocês enlouqueceram? E na resposta, Eutíquia, a mãe de Luzia, disse: não se assuste, é que Luzia, minha filha, é muito providente. E ela achou bens muito mais valiosos do que esses que você pode ver. São bens intocáveis, que a tua vista não pode enxergar. Por isso é que eu e ela estamos fazendo isso. O jovem não entendeu. O que ela estava falando? De que bens eram esses? Mas os bens eram do paraíso celeste. Ele não entendeu. Voltou para sua casa desolado. Os dias passavam e Luzia e sua mãe davam mais e mais dinheiro aos necessitados. E assim, as duas foram dilapidando a grande fortuna que o pai tinha deixado, a grande fortuna da família. E por isso, o jovem rico, o italiano bonito, rico, apaixonado por Luzia, ele teve a certeza absoluta de que Luzia era crente em Cristo. Ah, essa menina enlouqueceu. Ele era apaixonado por ela. O jovem era apaixonado. A Luzia era linda, 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 linda. A Luzia era uma mulher belíssima. A beleza dos olhos dela, indescritíveis. As belezas indescritíveis. Os olhos. Só que ele começou a entender. Essa menina enlouqueceu. Essa menina tem fé em Cristo. E aí, ele era um jovem rico, a família nobre, de muito prestígio, junto ao prefeito de Siracusa, cidade italiana onde viviam. Então ele procura o prefeito de Siracusa, senhor Pascasio. Foi atrás do senhor Pascasio, e ele era o prefeito de Siracusa. Senhor Pascasio, tem uma jovem muito rica, Luzia, que está distribuindo todos os bens dela para os pobres. Isso demonstra por si a fé que ela tem em Cristo. Tome providência, senhor Pascasio. E o senhor prefeito Pascasio, furioso, não aceitava a fé cristã de Luzia, mandou prender Luzia. Primeiro prendeu Luzia e mandou entregar Luzia ao imperador Diocleciano. O imperador era Diocleciano. O imperador primeiro deu uma oportunidade. Tentou persuadi-la. Olha, Luzia, pediram-me que eu a condenasse à morte. No entanto, eu sinto que você merece uma oportunidade e eu a darei, Luzia. Basta que você se converta à nossa fé. A nossa fé politeísta, que adora os deuses, os nossos ídolos. Esquece essa história de Jesus. É pela sua vida, Luzia. Você é tão jovem, tão bonita. Apesar de ter dado tanto do que possuía, ainda tem muita coisa, porque teu pai era muito rico.
Basta você se arrepender agora diante de mim. Basta você se arrepender agora diante de mim e passar a amar os ídolos, os deuses, que eu te perdoo. Diga, Luzia, que se arrepende. Mas Luzia se mostrou cheia do Espírito Santo. E em frente ao imperador Diocleciano, ele vendo que nada a convertia, ele, depois de várias tentativas, vendo que nada convencia, ele determinou que inúmeras coisas terríveis fossem feitas contra Luzia. Inúmeras. A primeira: uma vez que você é virgem, eu vou te colocar na pior casa de prostituição que nós temos na Itália. Na pior. Cheia de homens sedentos de um corpo virginal, como o seu. Luzia olhou para o Diocleciano e falou assim: mas e se eu não for? Você vai. Você vai. Porque eu estou mandando. Em nome de Jesus, eu não vou sair daqui, seu Diocleciano. O quê? Em nome de Jesus, eu não vou sair daqui. Ah, não vai? Peraí. Não vai? Peraí. Aí ele chamou um monte de soldado. Mas quem falou que soldado do Diocleciano tirava a Luzia do lugar? Ela parecia ter criado raiz no lugar. Ninguém mexia. Sabe uma árvore centenária de raízes profundas? Ninguém movia ela dali. Diocleciano, o imperador, ele não se conformava. E aí vieram soldados com uma junta de bois. Os bois, para puxarem, amarraram uma corrente em Luzia. E os bois tentaram puxar a Luzia do lugar. Não, nem a junta de bois conseguiu. Os soldados saíram envergonhados por não conseguirem, os soldados, tirá-la dali. Seus pés eram como se estivessem fincados no chão, como raízes de árvores. Lembro que as virgens naquele tempo tinham mais medo de perder a virgindade do que de uma cova cheia de leões. Diocleciano viu que isso não deu certo. Aí, como não deu certo, Diocleciano então precisava resolver aquele impasse, porque ela não movia do lugar. Mandaram cobrir Luzia com um óleo. Aquele óleo era combustível. Aquele óleo pegava fogo numa facilidade estupenda, tremenda. Mandaram cobrir o corpo de Luzia com aquele óleo. E aí Diocleciano autorizou que, uma vez que o corpo dela estivesse coberto com óleo, se ateasse fogo. Só que antes, Luzia fez a seguinte oração, que inclusive você pode anotar aí essa oração que foi feita por Luzia na hora. Ela disse assim: ó Senhor Deus, Jesus Cristo meu Rei, não deixe que essas chamas me façam mal algum. E repetindo: ó Senhor Deus, Jesus Cristo meu Rei, não deixe que essas chamas me façam mal algum. E as chamas nada fizeram contra ela, nem mesmo provocou-lhe vermelhidão na pele. Luzia saiu ilesa do fogo, ilesa. Diocleciano não sabia mais que atitude tomar. Não era possível, porque nada disso dava certo. Então foi-lhe aplicado o castigo mais cruel depois da degolação. Degolar era o castigo mais cruel que havia. Pior do que esse não havia. Mas havia um antes, um anterior.
Qual era o outro castigo antes da degolação? Era arrancar os olhos do globo ocular, arrancar os olhos da pessoa em vida. Esse era um castigo anterior à degolação. Esse era terrível. Imaginem vocês arrancar os olhos da pessoa em vida, ela de pé, e arrancar os olhos dela. Vai, soldado! Arranque os 2 olhos dessa moça! Os 2! Mas normalmente a gente arranca um olho primeiro, Diocleciano. Não! Dela você vai arrancar os 2 olhos de uma vez só! Vai, soldado! Os 2 olhos foram arrancados, colocados num prato. Tá cega agora, né? Só que foi colocado num prato e Diocleciano falou: Traga para ela agora o prato, com os 2 olhos. E quando o soldado entregou para ela os 2 olhos, muito entre aspas, um presente de Diocleciano, aquilo se deu diante de todos. Nasceram no globo ocular de Luzia, do esquerdo e globo ocular direito, nasceram olhos mais lindos e perfeitos do que os que foram arrancados diante deles, diante de todos. Nasceram diante deles, de todos, 2 olhos, surgiram em Luzia. Naquele buraco que havia ficado da retirada dos globos oculares. Como foram retirados os globos oculares, ali, naquele oco, nasceram 2 olhos mais perfeitos e lindos e cheios de luz. Aí Diocleciano, ele sabia que ele não podia permitir que ela continuasse viva, porque seria uma grande conversão a Jesus, a fé que ela pregava. Foi quando Diocleciano pediu então que se fizesse o pior dos castigos. Deceparam a cabeça de Luzia. Mas mesmo na hora em que ela seria decepada, Luzia ainda repetiu: adoro a um só Deus verdadeiro, e a Ele eu prometi amor e fidelidade. Ela acabou de dizer isso e no mesmo instante a sua cabeça rolou pelo chão. Isso aconteceu naquele 13 de dezembro do ano 304 depois de Cristo. 304 após Cristo, 13 de dezembro. Os cristãos recolheram seu corpo e sepultaram o corpo de Luzia nas catacumbas de Roma. Sua fama de santa se espalhou por toda a Itália e Europa, e depois para todo o mundo, onde hoje é venerada e honrada como a Santa da Visão. Santa Luzia, Santa Luzia, a Santa da Visão. Eu tenho uma oração
E vou dizer uma coisa para você que está acompanhando essa história. 100% das pessoas que fizeram essa oração obtiveram sua graça. Ou seja, todas as pessoas. Se você tem algum problema na vista, nos olhos, se você conhece alguém que tem algum problema na vista, nos olhos, repete comigo as palavras desta oração. Não é uma oração longa, é curta, mas de um poder infinito, um poder infinito. Então você vai rezar comigo agora. Santa Luzia, Santa poderosa da visão, protetora dos olhos da humanidade, proteja meus olhos, Santa Luzia. Corrija a minha visão. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos olhos meus, para que eu possa ver as belezas da criação. Santa Luzia, conservai principalmente os olhos da minha alma, para que minha alma, guiada pela fé, reconheça Deus em todos os meus irmãos e possa compreender todos os ensinamentos. Santa Luzia, reconhecendo o seu grande amor, a sua generosidade, nas graças que tem concedido todos os dias, Santa Luzia, neste momento, nesse instante, eu quero lhe pedir essa cura. Agora, enquanto está tocando a música, você vai falando a cura que você quer. Vai repetindo a cura que você quer. Para a tua vista, para os seus olhos, para os olhos de alguém que você goste, que você conheça. Vai pedindo a cura. Repete o teu pedido, repete. Vai repetindo a cura que você quer nos teus olhos. Com fé, com muita fé. Reforçou o teu pedido? Tudo bem. Agora diz assim comigo: com a certeza de ter obtido a cura da graça da minha vista, dos meus olhos, Santa Luzia, eu te agradeço. Protegei os meus olhos, mas principalmente, Santa Luzia, me ensina a ver com o coração. Virgem Santa de Siracusa, conservai minha fé, para que seja ela a luz guia dos meus caminhos. Amém, amém, amém.
Então, essa é a linda história de Santa Luzia, da sua oração. Mas há algo que eu gostaria de contar para vocês. Eu tive um descolamento de retina. Foi um golpe muito grande, porque a minha vista direita, no dia que eu tive o descolamento de retina, ela se apagou. O que é a vista se apagar? É você deixar de enxergar momentaneamente. Foi o que aconteceu comigo. A minha melhor vista direita, ela se apagou. Aí, como era descolamento de retina, eu tive que ser submetido a uma cirurgia. A cirurgia aconteceu, acabou não sendo bem sucedida porque houve sangramento, mas eu pedi com muita fé para Santa Luzia. E na segunda cirurgia, deu tudo certo e eu voltei a enxergar. Muita gente me pergunta assim: você voltou, Paulinho, com a vista normal? Não voltei a ter aquele 100% que eu tinha, mas eu voltei a enxergar, e esse é o grande milagre. Voltei a enxergar da vista direita. Então, isso me fez, ficar ainda mais confiante, cheio de fé em Santa Luzia. E eu tinha feito ao lado do Elias Muniz. Elias Muniz é meu amigo, além de ser um dos maiores compositores do Brasil e quiçá do mundo, e o meu amigo Elias Muniz, ele é muito companheiro meu, nós somos muito chegados um ao outro. E nós compusemos uma música em homenagem a Santa Luzia. O mais incrível de dizer é que isso não aconteceu em função da cirurgia, do meu descolamento de retina, não. Isso tudo foi anterior, mas muito anterior. Pra você ter uma ideia, nós fizemos essa música aproximadamente uns 6 anos antes de tudo que aconteceu com a minha vista. E nós compusemos a música, eu e Elias Muniz. E eu a gravei. E eu gostaria que você percebesse que, apesar de eu não ser um grande cantor, eu cantei com muito sentimento. Então eu gostaria agora de cantar essa música composta pelo Elias Muniz e pelo Paulinho Boa Pessoa, interpretada pelo Paulinho Boa Pessoa. E se você gostar, curta, que depois eu dou um jeito de editar e colocá-la aqui de maneira isolada no canal, para que você possa compartilhar a minha música. Isso se você gostar. Por favor, Paulinho Boa Pessoa, de Elias Muniz, cantando Santa Luzia. A sua vida ela dedicou a Jesus Cristo. Falava que adorava a um só Deus verdadeiro, e por isso foi castigada, cruelmente martirizada. Mas a sua luz divina se espalhou pro mundo inteiro. Ó Virgem Santa que já trouxe a cura a tantos olhos, pedimos e agradecemos muito pela proteção. Ilumina nossos caminhos, para que não pisemos em espinhos. Teu santo nome é um farol que espanta a escuridão. Santa Luzia, anjo de luz, que a tantos corações trouxe alegria. Santa Luzia, teu nome é luz, ouve as nossas orações, Santa Luzia. Ó
Virgem Santa que já trouxe a cura a tantos olhos, pedimos e agradecemos muito pela proteção. Ilumina nossos caminhos, para que não pisemos em espinhos. Teu santo nome é um farol que espanta a escuridão. Santa Luzia, anjo de luz, que a tantos corações trouxe alegria. Santa Luzia, teu nome é luz, ouve as nossas orações. Santa Luzia, Santa Luzia, anjo de luz, que a tantos corações trouxe alegria. Santa Luzia, teu nome é luz, ouve as nossas orações. Santa Luzia.